Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Daniela Mendes, psicopedagoga e terapeuta emocional. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Professor, há luz no fim do túnel? Fique aí que vamos conversar sobre esse assunto. Sabemos que a vida de um professor não é nada fácil, principalmente no século XXI, que há uma demanda, muitas vezes, que não é o do professor, que é a questão emocional. Nem todos os professores estão preparados para lidar com isso e, se formos pensar bem, não é atribuição do professor. Precisava de uma orientação, sim. Quando nós retornamos da pandemia, eu me lembro que numa escola que eu trabalhava se falava muito das emoções dos alunos, do acolher, porque tinham alunos que estavam passando por dificuldade, porque perdeu familiar ou tinha familiar internado. E a minha pergunta foi: e o professor? Quem cuida desse professor? Porque não foi dada uma palestra, não foi disponibilizado um profissional para conversar com esse professor, não teve nenhum cuidado com o professor. E daí como que você vai cuidar do seu aluno numa situação dessa, sendo que o próprio professor já estava debilitado, porque tinha perdido familiar, porque a mesma situação dos alunos, esse professor também estava vivendo e ninguém falou nada em várias escolas, tá? Não tô falando de uma só não, de várias. E como é importante o olhar para esse professor, para que ele consiga cuidar melhor, mas ele tem que se cuidar. E não é todo professor que ele vai buscar terapia. Seria importante a instituição ofertar isso para o professor, mas não é real, não é realidade. Então, professor, estou conversando com você, professor, professora, e falar que para a sua saúde mental, na maioria das vezes, você que vai ter que procurar ajuda, você que vai ter que fazer a diferença, você que vai cuidar. Ah, mas eu vou fazer terapia para ajudar o meu aluno? Muitas vezes assim, é a primeira coisa que pensa, né? Ou a família desestruturada, complicada. Eu sei a fala do professor muitas vezes, mas e você? E para você se blindar, para aquilo ficar, ser um problema familiar, que na maioria das vezes é mesmo, que vem para o professor, mas são questões para serem resolvidas. Se o professor tem uma saúde mental ok, ele vai falar assim: isso não me cabe. Não vai ser grosseiro, não vai faltar com respeito, mas deixa para o outro o que é do outro. Aquela frase clássica: esse aluno vai ser aluno meu por um tempo, filho vai ser para sempre. Então, se tira isso das costas, não fica só essa verbalização. Esses dias mesmo fiquei sabendo de uma situação no estado de uma mãe que fez boletim de ocorrência porque a professora ofendeu o filho, falou uma frase horrível para o seu filho, desmerecendo-o. Ela estava certa, né? Porque isso não lhe cabe, não era para uma professora fazer isso. Daí virou problema para gestão, sabe? Causou um tumulto imenso. Por quê? Porque aquela professora não estava bem. Não estou dizendo que somos perfeitos, ninguém é perfeito, professor não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas quando você está com a sua saúde mental boa, isso não lhe afeta, você não passa para o outro, né? Porque você já resolveu as suas feridas, então você toma um certo cuidado. Claro que você vai ver que tem problemas nas famílias, é óbvio, mas isso não vai te afetar, você não vai verbalizar, você não vai ofender. Então, professor, procure ajuda. A TRG, que é a terapia que eu me especializei, é uma terapia muito eficaz para resolver feridas emocionais. E muitas vezes a gente acha que é trauma grande, muitas vezes não é. Algumas situações pontuais que aconteceram na infância, na adolescência, e que daí vai empilhando, né? Vão acontecendo outras, daí a pessoa não consegue resolver.
Então busque ajuda. Buscar ajuda, eu sempre falo, não é sinal de fraqueza, é coragem, porque você tem coragem de revisitar aquilo que doeu, mas para resolver, não para ficar remoendo o passado, ruminando, brigando com os outros, buscando culpados. Não, é você com você. Então, professor, cuide da sua saúde emocional, busque fazer coisas que lhe agradam e faça terapia, porque realmente um professor ele lida com coisas que não são dele mesmo. Você tem razão quando você fala isso, muitas vezes, mas o que você está fazendo para resolver essa situação? É essa a pergunta que eu faço. O que você está fazendo para resolver, para você estar bem no lugar que você está? E eu não tenho dúvida de que vai ser uma vida esplêndida, magnífica, plena. Você nem vai se reconhecer. Não tenho dúvida sobre isso. Pense sobre essa questão. Até o próximo vídeo.